vem uma história de The Intercept, que é a primeira, é a cabeça da reportagem. Esta história é tão maligna, é absurda, que ela será contada para daqui 100 anos. A história mais escandalosa da acusação que pode ser feita contra um ser humano. Eu não vou repetir os termos dela. Não merece ser repetida. Esta história é a mais maligna que alguém possa ter imaginado. Contratem um escritor de dramaturgia de ficção, menos inventador de histórias tão absurdas assim. Vejam se a Janete Claire, o Dias Gomes, nosso camarada comunista, deixou algum sucessor para ver se conta uma história que pelo menos tem algum grau de plausibilidade. É um horror. Só que vocês estão achando que isto é um horror, que eu vou ter vergonha. Eu vou olhar para a história e olhar no olho de vocês. Eu não fiz o que vocês estão acusando. Essa história maligna que abre a reportagem de vocês. Vocês têm condição de provar que eu fiz? Essa história é sem pé nem cabeça. Se vocês não têm, não adianta vocês imaginarem, a prova que você não tem é o que se chama de prova diabólica. Como é que eu vou provar uma coisa que você está dizendo? Se alguém chegar para lá, então, ouvi falar que o Papa roubou o ostensório. Papa, prove que você não roubou. Enfim, a pessoa tem que provar que o Papa roubou o ostensório. Esta questão ficará para a história. E vou dizer mais. Se vocês quiserem continuar com esta ladainha, Alisson Mascaro, um homem bissexual que ama todo mundo, vamos destruí-lo porque ele ama todo mundo. Se avançarem um pouco mais nisso, avance um pouquinho mais, eu viro senador. Porque eu ouvi falar do crioulo, o rapper, que não existe amor em São Paulo. Você ouviu falar disso? Já. São Paulo é grande, São Paulo tem 22 milhões de pessoas. Se não existe amor em São Paulo, tem uns 15 milhões de pessoas em São Paulo carentes. Se vocês começarem a esparramar muito, que eu amo a humanidade inteira, eu viro senador. Esparrando um pouco mais, eu viro governador do estado de São Paulo. Porque é assim que é a história de que vocês andam por aí tentando, enfim, destruir a minha imagem. Eu volto a dizer, ou nós libertamos o tempo histórico do século XXI desse moralismo infame, que é uma economia do moralismo para destruir pessoas, ou libertamos isto, ou não sai a transformação do século XXI. As pessoas estão carentes, e eu volto a lhes dizer, se eu tenho uma vida profundamente coerente, honesta, digna, eu nunca escrevi o que não fosse em favor da libertação sexual. Se resolvem brincar comigo, o que não fazem com um ser humano numa esquina. O Alisson, eu já acompanhei dezenas de casos de assassinatos de reputação na minha vida profissional como jornalista. E sempre tem uma coisa que é muito comum, que é o seguinte, as pessoas que são vítimas desses processos, elas acabam tendo um processo de transformação muito interessante, porque elas descobrem solidariedade onde elas não esperam e também encontram o silêncio onde elas esperam solidariedade. Isso aconteceu com você? Muito. Essa talvez seja a experiência mais reveladora da vida. Um dos maiores compositores que eu conheço da música erudita foi um homem do estado de São Paulo, nascido no interior de São Paulo, caipira como eu sou, nascido no interior. Camargo Guarnieri. Há quem diga que o Brasil teve dois grandes compositores que entram para a história do mundo, junto com Mozart, Beethoven, Mahler, Bach, enfim, Khachaturian, Shostakovich e etc. Brahms, etc. O Brasil teria dois, Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. Esses dois entram na história do mundo. Pois bem, Villa-Lobos é do Rio, Camargo Guarnieri é de São Paulo, do estado de São Paulo. Camargo Guarnieri, homem genial, fundador da Orquestra Sinfônica da USP. Camargo Guarnieri é quem eu tanto admiro. Eu acho que nunca na vida passei uma semana que fosse sem ouvir uma composição de Camargo Guarnieri, tirando as semanas infames do meu cancelamento, quando não tocou uma música na minha casa para eu ouvir. Era tanta dor que eu não podia suportar a música. Camargo Guarnieri foi um compositor magnífico. Por um acaso, ele era filho de imigrante italiano. Em São Paulo havia um maestro, não era compositor, um regente de orquestra, que também, a ele se dá o nome de maestro, como um compositor se dá o nome de maestro também. Maestro, mestre, o mestre da música. Nome genérico. Este maestro regente chamava Edoardo de Guarnieri. Era um italiano também, descendente de italianos em São Paulo. Mesmo sobrenome dele. Ele era Camargo Guarnieri e o outro era Eduardo de Guarnieri. Camargo Guarnieri era maestro e compositor, o outro era maestro. Pois bem, um dia morreu esse tal Eduardo Guarnieri, Eduardo de Guarnieri, que era maestro. Chegaram ao estado de São Paulo, era mais velho que o Camargo Guarnieri, e disseram ao jornal Estado de São Paulo, morreu o maestro Guarnieri. O Estado de São Paulo ficou chocado e fez 3 páginas em homenagem ao maestro Camargo Guarnieri. Em saber que o Estadão estava fazendo a reportagem da morte do Camargo Guarnieri, todos os demais jornais do Brasil fizeram. Um dos maiores musicólogos do Brasil, era do Rio de Janeiro, ficou sabendo por um dos jornais do Rio que morreu o Camargo Guarnieri. Era grande amigo do Camargo Guarnieri, mas anos antes haviam brigado, por razões quaisquer. Não se falavam mais.
escreveu um texto laudatório, Camargo Guarnieri, meu amigo de tantos anos. Um dia, por uma desavença besta de qualquer coisa, a gente brigou, e eu hoje me arrependo, porque como eu gosto dele, tal. Naquela manhã acorda Camargo Guarnieri, chegam os jornais. Páginas e páginas de vários jornais sobre a sua morte. Ele disse, eu fui a única pessoa que em vida sei quem gostava de mim, quem brigou comigo e se arrependeu, quem não falou nada da minha morte, etc e tal. Ele criou uma pasta e falou, minha morte. Eu vou lhe dizer uma coisa, querido Leonardo. Eu tive uma experiência que nenhum ser humano tem. Me mataram em vida. Eu vi dia a dia o que fazem com a infâmia do ser humano. Tinha gente que se calou. Houve gente que se calou. Houve gente que vibrou. A inveja. A inveja é um dado muito agudo dos piores recônditos do ser humano. Já dizia o ditado, a inveja matou Caim. De tal sorte que se vê muita baixeza humana. Inclusive essa baixeza, eu sou um professor de teoria filosófica, também de psicanálise. Um Freud uma vez disse, quando José fala de João, ele fala mais dele, José, do que de João. Porque as pessoas, para especularem com quem eu saio, enfim, ele sai com mulheres, com homens, como é que é, uma vez cada um, quem ele come, qualquer coisa dessa. Essas pessoas não querem saber de mim. Essas pessoas estão reagindo inconscientemente às fantasias delas. Elas querem saber o que elas podem ou não podem fazer na vida. O certo e o errado. Então pega uma figura relativamente exemplar, conhecida, se ele faz, enfim, qualquer coisa assim. Mas eu quero lhe dizer, querido Leonardo, eu vi a minha morte em vida. Minha morte simbólica. Eu tive uma experiência como a do Camargo Guarnieri. Eu pude ver. É uma experiência raríssima essa na vida de um ser humano. Que eu seja morto simbolicamente e sobreviva. Eu vi a baixeza humana. Trágica. Guardem. Eu não vou me ocupar dela. Ela não merece. Nenhuma fala minha. Toda pessoa que chutou um caído, o nome seu não entra para a história. Não entra. Não entra de modo nenhum. Eu tive, querido Leonardo, meus Judas. Iscariotes. Quando passaram algumas semanas deste festival de perseguição a mim, depois de 15 meses de insídia, eu precisei retomar as minhas leituras. Eu precisava avançar na minha elaboração pessoal do deserto que eu atravessei. Eu vou lhe contar o que eu fiz em termos de leitura. Um dia, passadas 3 semanas e meio da maligna reportagem de The Intercept, que eu volto a dizer, ou desconhecia a perseguição que eu sofri e a mais porca reportagem já feita, ou conhecia e a mais maligna reportagem já feita, dou a chance de você escolher o lado que você quer ficar. E não adianta vir com terceira forma de fala que, vou falar mais da vida dele. Não adianta. Um pouco mais eu vi presidente da República, se vocês falarem que eu estou distribuindo amor à vontade. Eu quero dizer, passei 3 semanas e meia sem ligar uma televisão, sem ouvir uma música, na ocasião em que The Intercept perpetrou seu ato maligno contra um ser humano justo e digno. Estavam em minha casa alguns orientandos meus e orientandas. O meu psicanalista veio à minha casa. Estava um silêncio, eu vi que eles se olharam entre si, mexendo no celular. Perguntei, eles publicaram? Sim. 2 horas depois da minha resposta dizendo que eles deveriam investigar a perseguição que eu sofri. Investigaram? Em 2 horas, nada. Estava pronto. Era só me matar. Eu peguei o meu celular, dei na mão de um orientando meu. Não voltou à minha mão até agora. Eu recebi milhares de mensagens. Eu quero dizer a todas e todos vocês do Brasil e do exterior. Eu sei que vocês me escreveram, eu não peguei na mão o meu celular. Para eu sobreviver. Eu sobrevivi e eu vou agradecer a cada uma de vocês e a cada um de vocês. Cada mensagem que me diziam, eu dei a senha do meu celular para 15 pessoas. 15. Está com vocês. Eles me diziam, fulana mandou uma mensagem, fulano mandou uma mensagem. Aquilo me fazia viver. Eu era um peregrino da minha dor no deserto e alguém pingava uma gota d'água para que eu vivesse. Eu quero agradecer muito a todas e todos vocês. Eu não esperava tanta gente que me apoiava. Ontem mesmo,
Por um acaso, Leonardo, eu tive que fazer uma operação no computador porque teve algum problema. Eu tive que abrir uma recuperação de senha. Eu estou evitando todos os e-mails, como mensagem de internet, de celular, qualquer coisa. Eu abri uma caixa de e-mail que eu abro raramente. E eu não sei nem como as pessoas poderiam chegar a esse e-mail. Abri a caixa de e-mail para recuperar uma senha. Pois bem, na hora que eu desço, mensagens e mensagens e mensagens. Uma procuradora de 70 e tantos anos, que em dezembro mandou uma mensagem para mim. Eu sou uma jurista, formada e pós-graduada no Largo São Francisco. A minha total solidariedade pelo que fizeram para destruir a sua vida. Uma mensagem, outra pessoa, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Sabe aonde estão os traidores da pátria? Esses que dão de graça a privatização, esses neoliberais, que aí depois se dizem progressistas e vêm atacar a primeira figura que querem ver para frente, que diz que os neoliberais progressistas estão enterrando a sociedade, que é o meu caso. Ah, se ele está falando contra os neoliberais vão destruí-lo. Não tem o que destruir. Vamos falar que ele olhou para alguém e olhou por mais de 2 segundos e esse alguém então se sentiu vitimizado. De tal sorte que Dante Alighieri, o maior patriota, escreveu: traidores da pátria estão no último círculo do inferno, no último, que é onde estão todos os traidores, no penúltimo buraco do círculo dos infernos. O que é chocante, porque Dante é o maior patriota da Itália. Tem um buraco a mais do que quem trai a pátria, seu povo, sua gente. Ele fala, tem. O último buraco do último círculo do inferno é para quem trai os seus benfeitores. Esse é o buraco do Judas Iscariotes. Esse é o buraco do Brutus. Cássius. É que ele morreu lá no final da Idade Média. Ele poderia atualizar com Joaquim Silveira dos Reis, com Augusto Pinochet, que foi até o último dia ministro do Salvador Allende e preparou tudo para que Allende morresse por trás. Eu não vou pedir para você nomear. Não vou dar. Só que eu tive meus traidores. A história guarda no último buraco do inferno. Eu tive quem esteve por tudo isso. Só que eu tive o paraíso. Eu tive quem me apoiou. A emoção de ver o apoio na hora mais extrema da vida é uma emoção inenarrável de tão impressionante que é. Porque é possível conhecer o que é de pior no ser humano, o que há de pior. Mas também é possível conhecer o que há de melhor no ser humano. E, incrivelmente, nesta hora, eu conheci muito mais gente que mostrou o que há de melhor nela do que há de pior. Mas muito mais gente. A ponto de eu poder dizer, sem sombra de dúvidas, que o ser humano tem esperança. Tem muita esperança. Eu fui levado a me desiludir com qualquer coisa do mundo. A imagem de um homem digno é roubada dele por qualquer instrumento de perseguição. Os aparelhos ideológicos conseguem qualquer coisa contra qualquer um. Fazem do justo um injusto e até fazem do injusto um justo para ver se ganha eleição, qualquer coisa assim. Se vende um produto, uma marca, qualquer coisa. Eu posso lhe dizer que em toda esta circunstância, vendo o ser humano perdendo as ilusões, mesmo assim, eu sustento uma enorme esperança em relação a esse mundo. Seres humanos com os quais eu nunca tive contato escreveram para me apoiar. Gente que eu nunca vi na frente me enviou flores e coisas mais. Pessoas torceram por mim. Pessoas anônimas escreveram dizendo: você não me conhece, o Senhor não me conhece, no entanto, não deixarei que esta insídia aconteça, tenha a minha solidariedade. Eu tive meus Josés de Arimateia. É preciso muita coragem para tirar alguém da cruz. No linchamento, o ser humano revela o que tem de pior. Você tem 20 chutando, o 21º vem e chuta também. E tem certeza de que alguma razão tem para chutar. A indignidade da turba é impressionante. E o pior é ver esse nível de gente que se jacta do mal. Quando eu vejo essas pessoas que sabiam de preta chaca Zulu, e tanto faz o que fizeram para me destruir, pode haver tanta psicopatia nesses seres humanos que não compreendam o que está se passando.
matam.